Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos direito à vida eterna. Mas como Ele ressuscitou, nós temos direito à vida eterna. Amém? Diga, Jesus ressuscitou. Muitos celebram a morte de Jesus, mas nós celebramos a vida, porque Ele está vivo e vive para todo o sempre. Amém? Ele está vivo e vive para todo o sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu hoje quero-vos falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Não podemos celebrar a morte, temos que celebrar a ressurreição de Jesus. Jesus morreu há 3 dias atrás, certo? 3 dias, mas depois de 3 dias Ele ressuscitou. Então hoje não é para celebrar a morte, hoje é para celebrar a vida. Abra a sua Bíblia em Lucas 24, capítulo 1 a 7. Eu escolhi Lucas porque Lucas é aquele que escrevia mais. Quem é que gosta de ler mais? Pronto, já vi que escolhi mal. Devia ter escolhido Marcos porque era o que escrevia menos. Aleluia, glória a Deus. E diz assim, Marcos 24, 1 a 7. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, e levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo de Jesus. Sabe, foram à procura, mas não encontraram. Já encontraram a pedra removida, procuraram o corpo lá dentro, não o encontraram. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Na verdade, 2 anjos com vestes resplandecentes. Quem é que tinha tirado a pedra? Os anjos. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: porque buscais, e agora leia comigo, o vivente entre os mortos. Uau! Diga comigo, o vivente entre os mortos. Diga, Jesus é o vivente entre os mortos. Ele morreu e ressuscitou. Bem, pastor, mas Jesus também já tinha ressuscitado, o filho da viúva e mais. Verdade, mas sabe, Jesus foi o único que ressuscitou e está vivo, e o seu túmulo está vazio. Não há mais túmulo com ninguém. Em todas as religiões, em todas as coisas, todos os anos podem ir visitar o túmulo e sabe uma coisa? Está lá alguém, mas o túmulo de Jesus está vazio, porque Ele morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer e tem túmulo. Mas o túmulo de Jesus é o único que está vazio. Porquê? Porque Ele ressuscitou. E não só ressuscitou, mas está sentado à direita do Pai, em Cristo Jesus. Está em lugar de autoridade. E agora vou-lhe dizer o resto. Se você estiver em Cristo, está sentado à direita do Pai, em Cristo Jesus, e tem vida, e vida com abundância. Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Jesus ressuscitou para nos dar essa vida, para nos transmitir essa vida. E quando nós vamos a Jesus, vamos lá continuar. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: olha o que é que Jesus disse a eles e a elas quando... o que eu ia dizer, não digo. Há tanta gente para aí que dizem que as mulheres que não podem fazer nada, não podem pregar, não podem fazer isto. Sabe, as primeiras a procurarem Jesus e a estarem com Jesus foram as mulheres. Então é melhor estar calado e não continuar. Não é? Ai.
Jesus disse isto e elas sabiam-no. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, pecadores, e seja crucificado. E agora leia comigo. E ao terceiro dia ressuscite. Quem é que disse isto? Foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus que o disse. E assim como ele disse, assim aconteceu. Assim os anjos disseram àquelas mulheres. E eram as mulheres que estavam lá quando Jesus tinha ressuscitado. Foram as primeiras a chegar lá e ver o lugar vazio. Sabe, Jesus reina no poder da ressurreição. A ressurreição é poder. A ressurreição é poder. Jesus reina no poder da ressurreição e através dele podemos reinar no mesmo poder que o levantou de entre os mortos à medida que expandimos o seu reino. Diga, Jesus me chamou. Diga, não fale para mim, fale para alguém que está ao seu lado. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, atrás de si, escolha uma. Diga, Jesus me chamou para expandir o seu reino. Agora diga para outra, Jesus te chamou para expandir o seu reino. O que tens feito? Sabe, a ressurreição faz único o cristianismo frente a todas as outras religiões do mundo. Porque os seguidores dessas religiões sabem que seus líderes estão mortos, enterrados e os podem visitar o seu túmulo. Vão ao budismo, é isso que acontece. Vão ao outro, é isso que acontece. Mas Jesus está vivo e o túmulo está vazio. Ele ressuscitou, Ele está vivo. E eu vou-lhe perguntar, e onde Ele vive? Está sentado à direita do Pai, em Cristo Jesus. E Ele disse isto, eu vou para o Pai, mas não vos deixo sós. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador. E Ele está conosco. Sabe, quando o povo de Deus o louva e o adora, Jesus está no nosso meio. Ele está vivo. Não está mais morto. Aleluia. Sabe, o poder da ressurreição de Jesus segue vigente hoje, já que Ele salva, cura, liberta as pessoas a todo o tempo, em todo o mundo, em todo minuto, em todo o tempo. Ele está sempre a operar milagres, está sempre a curar. Sabe, Jesus viveu uma vida completamente livre do pecado e depois de morrer, levou todo o pecado da humanidade sobre si mesmo. Foi gloriosamente levantado dentre os mortos, sem pecado. Ele continua vivendo hoje e sempre para dar vida a todos aqueles que nele creem. Está aqui alguém que crê em Jesus? Por meio da sua ressurreição, Jesus valida a sua divindade, o seu reino, o seu domínio sobre o reino de Satanás. O reino de Satanás foi invadido, foi derrotado. Jesus venceu sobre o reino de Satanás e nos deu a vitória sobre esse reino. Levanta a sua mão para o céu e diga, eu sou um vencedor. E diga de novo, eu sou um vencedor. Sabe como é que os vencedores fazem? Eu venci. Uau! Eu venci! Sabe, peçamos ao Espírito Santo que nos revele o poder da ressurreição de Cristo em nossa vida. Eu vou lhe dizer, peçamos ao Espírito Santo que revele o poder da ressurreição de Cristo em nossa vida.
Quem é que quer fazer isso? Glória a Deus. Faça esta oração comigo. Vamos orar? Diga assim: Espírito Santo, és o administrador, és o executor do poder da ressurreição de Cristo. Te peço que abras o meu entendimento com o espírito de sabedoria e revelação para poder conhecer o poder da ressurreição e aplicá-lo à minha vida e desatá-lo sobre outros que estejam em necessidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você crê? Acredita na oração que fez? Então começa a fazê-lo. Começa a fazê-lo a partir de hoje. Aleluia. Sabe, vamos falar um pouco sobre as conquistas fundamentais de Cristo. A ressurreição de Jesus dentre os mortos é fundamental para o grande plano de Deus de resgatar a raça humana e trazer o seu reino à terra, porque Ele conquistou o seguinte: nos restaurou a comunhão com a vida espiritual de Deus. A morte de Jesus e a sua ressurreição novamente nos fez um com o Pai. Diga comigo: eu sou um com o Pai, em Jesus Cristo. Fomos reconciliados com Ele. Em 2 Coríntios 5,18 diz isto: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Em 1 João 1,30 diz assim: que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais a comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Aleluia! Implantou em nossos corpos mortais a vida da ressurreição. Quão importante é isto? Sabe, todos nós, a Bíblia diz, todos pecámos e destituídos estávamos de Deus, separados estávamos de Deus. Mas no dia que nós fizemos uma decisão de dizer assim: Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador, o poder de Deus entrou em mim e a morte que estava em mim se foi embora, porque a morte está sujeita à ressurreição de Jesus, e a ressurreição de Jesus entrou em nós e nós ganhamos vida, nós tivemos vida. Por isso hoje podemos dizer: eu sou um vencedor, porque eu tenho a vida, a natureza de Deus em mim. Não está cá ninguém. Quem é que tem a vida e a natureza de Deus em si? Aleluia. Sabe, a ressurreição, a qual se manifestará por completo quando Jesus regresse por sua igreja. Uau! Nesse instante, nossos corpos serão glorificados como o seu. Jesus vai voltar. Você sabia? E aí, o nosso corpo vai ser como o corpo de Jesus Cristo. É num abrir e num fechar de olhos. Não ponha a imaginar o que é que vai acontecer e como é que vai ser. Não, creia que é a ressurreição que aconteceu em Jesus vai acontecer no seu corpo. Claro que estamos preparados. Romanos 8,11 diz isto: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, e agora toma atenção, vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Diga: o Espírito de Deus habita em mim. Aleluia. Então o Espírito de Deus, bom, que maravilha. Sabe, nos regressou à eternidade, à presença de Deus. Nos regressou à eternidade, à presença de Deus. Esta é a consumação da obra perfeita de Jesus na cruz e na sua ressurreição. 1 Tessalonicenses 4,17 diz isto: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quem é que quer viver sempre com Ele? Glória a Deus. Temos que estar preparados, porque Ele vai vir e o Espírito Santo está aqui connosco, vai nos levar às nuvens e vamos viver eternamente com Ele.
Aleluia. Apocalipse 21, 1, 2 e 3 diz isto: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus entrará e estará com eles, e será o seu Deus. Glória a Deus. Diga: ele é o meu Deus para sempre, e vai ser sempre o meu Deus. Eu o vou servir e eu o vou seguir todos os dias da minha vida. Amém. Mas a ressurreição de Jesus Cristo nos assentou nos lugares celestiais para governar com Jesus. Onde você está sentado? Em lugar de autoridade, nos lugares celestiais, à direita do Pai, para governar nesta terra com Jesus Cristo. Os demónios têm que obedecer, porque há autoridade no nome de Jesus Cristo. E os filhos de Deus, aqueles que estão lavados pelo sangue de Jesus Cristo, aqueles que têm a certeza que Jesus morreu e que nos resgatou, nos salvou, nos deu vida, nós temos autoridade, e os demónios têm que dobrar os joelhos ao nome de Jesus e têm que sair, porque Jesus nos deu essa autoridade de volta. Amém. Sabe, depois de pagar por nossos pecados e ser ressuscitado entre os mortos, Jesus se sentou em seu trono à direita do Pai como sumo sacerdote. Ele sentar-se representa que já cumpriu com a sua missão. O seu trabalho estava feito. Sentou-se no trono. O Filho de Deus é o único rei que permite a seus súditos reinar com ele. Jesus é o único rei que permite que os seus súditos reinem com ele. Quantos filhos súbditos de Jesus estão aqui? Eu sei que esta palavra de súbdito logo faz assim algumas coisas nas cabeças, súbdito. Não. Quantos filhos de Jesus Cristo estamos aqui? De Deus em Cristo Jesus. Então, nós fomos chamados para reinar. Então digo, essa é a minha herança. Já sou herdeiro? Pois sou, do Pai e do Filho. Amém. Efésios capítulo 2, 5 e 6 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. Aleluia. Aqui ninguém estava morto nos seus pecados, pois não? Sou eu. Não é verdade, eu estava morto, matado, morrédimo nos meus pecados, antes de ter Jesus Cristo. Mas Jesus me vivificou, perdoou os meus pecados, me lavou com o seu sangue e me sentou à direita do Pai, em Cristo Jesus com Ele, em lugar de autoridade. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Hebreus 4,14 diz isto: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aleluia. Deus é muito bom. Amém. Vamos ver algumas revelações essenciais da ressurreição para terminarmos, que é para os irmãos irem almoçar hoje a Páscoa e celebrar com a família a vida de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. Você está a dizer, mas pastor, eu vou almoçar com eles, mas eles não são crentes. Pois, glória a Deus, boa oportunidade de você dizer, hoje não celebramos a morte, hoje celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, que está vivo, e Ele vive para te salvar, para te curar, para te libertar, porque eu fui chamado para levar o reino. Oh pastor, mas eles não vão.
problema deles. Aleluia. Eles vão crer no nome de Jesus Cristo. Não fique com isso assim, eles não vão crer. Não. Creia que eles vão crer. Marcos 16:14 diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Houve alguém que não creu em Jesus Cristo, mas Jesus lhes apareceu. Quão importante é nós crermos na palavra de Deus. Sabe, a palavra apareceu vem do vocábulo grego phaneros, que significa fazer-se evidente. Jesus se fez evidente. Indica aparecer, manifestar-se, mostrar-se Ele mesmo. Ele apareceu, Ele mostrou-se aos seus discípulos. Jesus se revelou Ele mesmo perante os seus seguidores. Aleluia. Então Ele não está mais numa cruz. A cruz está vazia. Não ponha mais lá. Tire-o de lá de vez, porque Ele já saiu. Ele não está mais numa cruz pregado. Ele morreu, ressuscitou, esteve com os seus discípulos, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Sabe, a revelação é essencial, porque sem ela a nossa fé não pode operar. Não podemos crer genuinamente em algo ou valorizá-lo se nos falta a revelação a respeito da ressurreição de Jesus. Tudo o que fazemos sem fé é obra morta. Em Tiago 2,20 diz assim: mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Não importa em que etapa da nossa vida possamos estar, toda a obra genuína para Deus deve começar com a revelação de Jesus Cristo ressuscitado para o reino aqui e agora. Segundo, ressurreição de Jesus é a demonstração do seu amor e do seu poder. Por meio do sacrifício de Jesus na cruz fomos perdoados, mas por meio da sua ressurreição começamos a operar em seu poder. Deus é amor, mas Ele tem poder. Seu amor é a fonte do seu poder. A cruz é a demonstração do amor de Deus. A ressurreição é a demonstração do seu poder. Eu vou dizer isto de novo. A cruz é a demonstração do amor de Jesus. A ressurreição é a demonstração do seu poder. Na cruz, Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, com grande amor. Na sua ressurreição, Ele nos deu vida. Na sua ressurreição, Ele nos restaurou. Ele nos deu vida. Na sua ressurreição, Ele nos deu poder. Na sua ressurreição, Ele nos deu o poder para aqui e agora. Porque Ele é o Deus de aqui e de agora. Sabe, Jesus não é um Deus do passado. Jesus é um Deus do agora. Porque Ele é o Deus de agora. A cruz é um facto histórico conhecido. Mas a ressurreição deve ser revelada no agora. Terceiro, a ressurreição de Jesus é um fundamento e sustento do cristianismo. Em Atos 4:33 diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, poder. Não há cristianismo sem a ressurreição de Jesus. Este é o fundamento da Igreja de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. É a base. Sabe, sem a ressurreição, para culminar a obra da cruz, não haveria perdão de pecados e não haveria salvação, porque o poder da ressurreição é que ativa na hora e ativa a obra de Jesus Cristo. Amém?
Em Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quão importante é nós confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração, recebermos e seremos salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Quão importante é nós fazermos uma confissão para a salvação. Aleluia! Sabe, nenhuma quantidade de palavras, princípios, leis, doutrinas podem substituir a obra e o poder de Jesus Cristo. As pessoas que têm um encontro com o poder da ressurreição dizem: eu costumava ser, e mencionam alguma manifestação da natureza pecaminosa ou da opressão satânica, mas agora sou uma pessoa totalmente diferente. Esse sou eu. Não sei se você é, mas esse sou eu. Oh pastor, o pastor diz cada coisa. É verdade, temos que admitir quem éramos e temos que saber quem somos. Sabe, as coisas más que antes fazia, já não as faço. Completamente diferente. Jesus entrou na minha vida, remodelou a minha vida, transformou a minha vida, deu-me paz, deu-me alegria, deu-me gozo. Aleluia! Quarto, se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria em vão. Em 1 Coríntios 15, 14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. A igreja primitiva testificou e proclamou a ressurreição, dando demonstração do seu poder. No livro de Atos, lemos grandes manifestações do poder de Deus, milagres extraordinários, que ocorrem como resultado da pregação dos discípulos acerca da ressurreição de Jesus. Quem é que gosta de ler o livro dos Atos dos Apóstolos e ver aqueles milagres e maravilhas? Então diga comigo, hoje a igreja, e eu sou a igreja, tem de ter esse ingrediente. Não pode faltar. Aleluia! Sabe, a igreja hoje tem que ter esse poder, esse ingrediente, esse poder não pode faltar. Aleluia! Glória a Deus! Quinto ponto, a ressurreição valida a reivindicação e reivindica a Jesus como o Filho de Deus. Jesus foi julgado e encontrado culpado por duas cortes terrenas. Jesus foi julgado e encontrado culpado por duas cortes terrenas, a religiosa e a secular. Ainda que era inocente, a raça humana o rejeitou por completo, mas Deus o recebeu por completo. O Salmo 2, 1 e 3 diz assim: porque se amontoam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Sabe, porém Deus, o Todo-Poderoso, desde a sua corte suprema, revogou a decisão. E ao terceiro dia, ressuscitou a Jesus, levantando dentre os mortos. Ainda que ele fosse condenado pelos religiosos, pelo mundo, o que é que fizeram? Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque ele tem todo o poder. Amém. Em Atos 18, 29 diz assim:
E havendo eles cumprindo todas as coisas que deles estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são as suas testemunhas para com o povo. Glória a Deus. Sexto, Jesus é o único com o testemunho de ter sido levantado dos mortos. Jesus é o único com o testemunho de ter sido levantado dos mortos. Apocalipse 19:10 diz isto: e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Não podemos adorar mais ninguém, nem ao Manel nem à Maria, nem ao Manel nem à Maria, nem ao António nem ao Joaquim. Só podemos adorar a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao que era, ao que é e ao que há de vir. Sabe, Jesus foi o primeiro que espiritualmente e fisicamente foi levantado dentre os mortos. Ele é e virá novamente à terra como um vencedor. Porque ele é um vencedor. Não é somente um vencedor, mas deu-nos a vitória. Levanta a sua mão para o céu e diga: em Jesus. Ai. Vocês estão a celebrar a ressurreição de Jesus? Então digam comigo: em Jesus Cristo, eu sou um vencedor. Sabe, há poder nas palavras que nós falamos e como as falamos. Aleluia. Sabe, Jesus virá de novo como um vencedor. Apocalipse 4:8 diz assim: os 4 animais tinham cada um de perto de si 6 asas e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, não de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Os anjos cantavam: Santo, Santo é o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir. Aleluia. Quem é que quer ir viver com Ele eternamente? Sabe, não posso decidir por si. A única coisa que eu posso é orar por si. Mas decidir para onde você quer ir, não posso. Eternamente temos 2 lugares. O céu, digam-me lá qual é o outro. Foram vocês que disseram, não fui eu. Mas é a verdade. Diga aí a alguém que está ao seu lado: a escolha é sua. Foi você que disse, não fui eu. Aleluia. Sabe, a tumba onde Jesus foi enterrado está vazia. Ele vive. Ele foi colocado sentado à direita do Pai. Ele foi colocado numa categoria única. Não há outra categoria acima dessa. É Jesus Cristo. Também o identifica e o separa como Deus. A morte, a tumba e o inferno não o podem deter, não o detiveram, nem mais o poderão deter. Nem a morte, nem o inferno são capazes de o deter, porque Ele ressuscitou, está vivo, está sentado à direita do Pai, na glória de Deus. Amém.
O capítulo 2, no versículo 24, diz-nos bem isso. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois já não era possível que fosse retido por ela. Uau! As ânsias da morte, acho que ficaram ansiosas, ficaram com uma grande depressão, ficaram com um grande problema. Acho que tentaram todos os psicólogos, mas nenhum psicólogo conseguiu encontrar e tratar as ânsias da morte, porque Jesus ressuscitou, acabou com elas. Sabe, se Jesus não tivesse ressuscitado, não seria diferente de qualquer outro profeta, mestre ou até um psicólogo. Mas Jesus ressuscitou, está vivo e é diferente de todos os outros. Está sentado no trono à direita do Pai. 7º ponto. A ressurreição estabeleceu o reino de Jesus e destruiu o reino de Satanás. Uau! O reino de Satanás ficou destruído. Não tem mais autoridade. Perdão, desculpem lá. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Diga, Jesus triunfou sobre Satanás, sobre os demónios e me deu essa vitória. Diga de novo, Jesus. Tem que ser ao contrário. Diga, Jesus triunfou sobre Satanás, sobre os demónios e me deu essa autoridade. Sabe, quando Jesus foi publicamente executado na morte, na cruz, ele foi terrivelmente humilhado. Aquilo foi terrivelmente humilhante. Para adicionar ao seu sofrimento espiritual e físico, os soldados romanos o açoitaram e burlavam-se dele, assim como muitos espectadores na sua crucificação. É claro que estavam lá aqueles que choravam por ele e clamavam por ele, mas também estavam lá aqueles que, olha quem ele é, então falava tanto e agora está na cruz, agora foi passado por uma coisa, foi pregado e agora é de babá. Eu vou lhe dizer algo. Os cristãos hoje são perseguidos por causa de terem Cristo na sua vida. Agora só serve a Cristo, agora só lê a Bíblia. Nunca lhe disseram isso assim, glória a Deus, mas a mim já me disseram muita vez. Mas sabe, às vezes alguns dizem, e eu às vezes digo para eles, sabe, eu estou morto, porque se eu não estivesse morto, você estava lixado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se já não tivesse essa vida de Cristo e não estivesse morto, se calhar levavam respostas e levavam mais alguma coisa. Mas agora estou morto. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não lhes vou responder. Não merece a pena, não tem resposta. A única coisa que eu digo é, o que vocês precisam é de Cristo. Mais nada. Aleluia. Sabe, a cruz, sabe o que é que fez acontecer? Fez que Satanás terminasse humilhado. Pela vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, e a sua derrota foi publicamente exposta pela ressurreição de Jesus Cristo. Sabe, quando Jesus foi levantado dos mortos, confirmou o seu senhorio, estabeleceu o seu reino como governo legítimo e estabeleceu domínio sobre Satanás. Se não tivesse ressuscitado, não teria governo para governar, e o reino de Satanás, todavia, teria domínio sobre a terra.
Mas glória a Deus que hoje aqueles que estão em Jesus Cristo têm domínio sobre Satanás, têm autoridade sobre Satanás. Não tenha medo sobre Satanás. Saiba que você foi resgatado da velha vã maneira de viver, foi feito uma nova criatura e agora tem autoridade para dizer a Satanás: fora daqui no nome de Jesus Cristo. Espíritos malignos, fora daqui no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sabe, glória a Deus que Jesus se levantou dentre os mortos, derrotou Satanás completamente e nos deu essa autoridade, nos colocou sobre a autoridade. Ele tem autoridade e nos deu essa autoridade. Estou quase mesmo a terminar. 8º ponto: a ressurreição de Jesus ganhou nossa salvação, redenção, justificação e ressurreição. Jesus Cristo comprou a nossa liberdade do reino das trevas, onde éramos escravos. Eu cá era, você não sei. Eu posso julgar aquilo que eu era, não aquilo que você é e que você era. Mas você pode julgar a si próprio e dizer assim: ou era ou não era. Eu cá era. E a Bíblia diz que éramos todos. Sabe, onde éramos culpados, Jesus nos redimiu e nos declarou justos nele, como se nunca houvéssemos pecado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não somente continuaríamos em pecado, mas que não tínhamos uma base para a redenção. Em Lucas 68 e 69 diz assim: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. 1 Coríntios 5,17 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Eu não quero, porque Ele ressuscitou, eu quero estar na sua vida. Romanos 6,11: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu posso dizer: Jesus é o meu Senhor, e quem está aqui que pode dizer: Jesus é o meu Senhor. Eu tenho que falar baixinho, que é para vocês. Nove, estou quase a terminar. 9 são os dons do Espírito Santo. A ressurreição nos dá o direito a governar sobre tudo o que Jesus conquistou. Em Romanos 5,17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Só por Adão reinou a morte, mas por Jesus Cristo a vida. Amém. Sabe, por meio da sua morte e ressurreição, Jesus conquistou a morte, o inferno, o diabo, os seus demónios, a enfermidade, a velha natureza, a carne, o mundo, o medo, a pobreza, a rejeição, as maldições e muito mais. Claro que cada um tem que renunciar e se desligar dessas coisas. Sabe, se os seus antepassados andaram na bruxaria, na feitiçaria, na idolatria, isso tudo, você tem que dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor, e depois tem que renunciar a todas essas coisas. E dizer: eu não quero mais estas visitas na minha vida, porque alguns têm visitas de coisas do passado, espíritos malignos e tudo isso. Temos que nos desligar disso e dizer: não quero mais isso, quero me desligar disso. Com quem você tem um acordo? Já sei. Eu tenho um acordo com a minha esposa. Fizemos uma aliança, temos uma aliança. O pior é que agora a aliança que temos vai buscar as coisas do passado, minhas para ela e delas para mim. Uau! Como era a família dela e como era a minha família. Agora, os dois temos que nos desligar da família dela. Pastor, mas é família. Não é da família, não se desligue das pessoas. Desligue-se das coisas espirituais da família.
dela e minha. Um dia a pastora pode pregar sobre isso, que é mais a área dela. Mas é muito importante. É muito importante. Aleluia. Sabe, tudo o que Jesus derrotou agora está sujeito a seu domínio. É um inimigo conquistado, derrotado. Amém? Você hoje pode tomar a autoridade e domínio por meio de Jesus Cristo sobre todo o inimigo que foi conquistado na ressurreição de Jesus Cristo. Vou para o último ponto, que é para terminar. A mensagem do poder da ressurreição. E agora diga comigo, desata milagres, sinais e maravilhas aqui e agora. Sabe, o que creram e pregaram os discípulos, na realidade foi a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos para Marcos 16, 20, era o que escrevia menos, por isso é que eu deixei este para o último, porque escrevia menos. Mas eu vou lhe dizer, escrevia menos, mas escreveu uma mensagem tão importante, porque ele disse assim, agora vou-vos dizer aquilo que Jesus quer que vocês façam. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se... Aleluia. Glória a Deus. Sabe, sinais sobrenaturais os seguiam para respaldar a mensagem que era deles. Aleluia. Quem é que está preparado? Sabe, quando o Espírito Santo revela a ressurreição, esta é confirmada com milagres, sinais e maravilhas.